Deus no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6. Dos versos 29 até o 37. Leamos todos juntos, mais uma vez, o texto da palavra de Deus. Evangelho de Jesus, segundo João, em seu capítulo 6, dos versos 29 ao 37. Todos. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Queridos, aqui nós podemos observar Jesus dizendo aqui a primeira vez o eu sou, das 7 vezes que ele disse no Evangelho de João. O mesmo eu sou, divinamente falando, quando Moisés perguntou a Deus: quem direi que tu és? Vai e digas que eu sou, o enviou. Vemos aqui a divindade de Jesus, mas também vemos a saciedade que o homem só pode encontrar em Cristo Jesus. Os israelitas comeram do maná, saciaram o seu corpo físico, mas Jesus é aquele que dá o pão que sacia eternamente. E quem são aqueles que se alimentam de Jesus? Aqueles a quem o Pai lhe dá. E todos a quem o Pai lhe dá, esse irá a ele, e nenhum deles será lançado fora. Vamos ter mais uma atitude de oração nesse momento? Eu convido a nossa irmã Damares que nos eleve em oração nesse momento. Oportunidade também de estarmos aqui em tua casa para juntos aprender mais da tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, pela vida de todos os irmãos que aqui chegaram, que o Senhor esteja cuidando de cada um e cuidando também de todos os seus familiares e de toda a tua igreja, ó Deus, para que possamos sentir o desejo de estar cultuando o teu santo e bendito nome. Amém. Abençoa também, ó Deus, o presbítero Fabiano, que vai trazer a mensagem nesta noite, que o Senhor já preparou a mensagem e que ele fale pela boca do Senhor esta noite, que possamos ouvir, entender e sair daqui mais atento quanto à tua palavra, Deus, mais desejosos de te servir, Senhor. Obrigado, ó Pai,
porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, Espírito Santo, que nos convence que somos pecador e que possamos sempre sentir, ó Deus, o Espírito Santo agitando as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos cada vez mais te servir, Senhor. Dá-nos da tua paz, dá-nos que possamos sair daqui mais cheio do teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que eu oro e te agradeço, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Queridos, dando continuidade à sequência de estudos no Sermão do Monte, então vamos até a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, em seu capítulo 5, e vamos ler dos versos 1 ao 6. Participemos todos juntos novamente dos versos 1 ao 6. As bem-aventuranças. Todos, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mais uma vez, oremos. Senhor, confirma as nossas orações, ilumina-nos, Senhor, neste momento, para que todos nós juntos ouçamos a Tua palavra atentamente, para a riqueza e para a profundidade das Santas Escrituras, daquilo que Cristo Jesus ensinou aos seus discípulos, e nós também fomos ensinados e aprenderemos mais nesta noite, ó Pai. Abençoa todos nós, na certeza, ó Pai, de que a Tua palavra prosperará no propósito ao qual Tu designaste a cada um de nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, já estudamos então anteriormente as 3 primeiras bem-aventuranças. A de hoje é a 4ª. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os irmãos recordam-se que nós demos um título a esse estudo, na trilha da verdadeira felicidade. Exatamente. E então, de maneira bem breve e resumida, nós ouviremos novamente aquilo que nós já dissemos anteriormente. Jesus nos dá aqui a receita, nos dá aqui o mapa para a verdadeira felicidade. A felicidade, como já dissemos anteriormente, não está em nenhum lugar, em nenhuma pessoa, mas é algo possível de ser alcançado, é algo concreto, é algo percebido, é algo sentido e está ao meu e ao seu alcance. E como nós temos o alcance da verdadeira felicidade? Poderemos comprá-la? Não. Por quê? Porque ela não é e nunca esteve à venda. Ela é um presente que eu e vocês recebemos do nosso Deus. Ela nunca esteve e nunca está nas coisas. Ela é uma atitude do coração.
A felicidade Deus não nos dá porque Ele é bondoso e misericordioso, e Ele então, quando olha para mim e para vocês, Ele então percebe e entende que nós merecíamos ter a felicidade. Sendo assim, seria algo a conquistar. Mas a felicidade, ela não é conquistada por esforço humano. Ela é um dom que eu e vocês recebemos do nosso Deus. E a recebemos através da fé. E ela tem um nome. Ela é uma pessoa. Tenho certeza que nenhum irmão erraria na resposta. Quem é? Ou em quem está a felicidade? Algum irmão pode responder? Impossível de vocês errarem. Jesus, exatamente. Somente Jesus pode nos dar a verdadeira felicidade, e ela é oferecida por Ele gratuitamente. O mundo pode até querer oferecer, nos seus banquetes, nas suas taças dos prazeres, mas são efêmeros, passageiros e enganosos. Já a felicidade dada por Jesus, ela é plena, completa e eterna. Sendo assim, novamente nós abordaremos nesta noite mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os irmãos podem observar que nas bem-aventuranças, Jesus estabeleceu aqui valores. Valores de onde? Por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Valores do reino de Deus. Valores que se contrapõem às expectativas humanas. As expectativas que o mundo muitas vezes quer apontar como sendo, nele mundo, o fator da felicidade. E a fome, queridos, e a sede aqui ditos nesse versículo, apontam e são metáforas, notem bem vocês, metáforas fortíssimas, potentes, que mostram e apontam para uma necessidade existencial profunda e não meramente física. Obviamente que eu e você sentimos fome, sentimos sede, mas não é dessa sede e dessa fome que nós falaremos essa noite. A justiça, ela não se refere à autossuficiência, e se nós achássemos que poderíamos observar de maneira ritualista a lei de Deus. Pelo contrário, a justiça se refere à retidão que vem de Deus, manifestada na obediência à sua vontade. Essa justiça, essa sede, essa fome, são sentimentos, sensações, necessidades que eu e vocês devemos ter para vivermos de acordo com a vontade soberana de Deus, de acordo com os padrões divinos, com a retidão não estabelecida pelo mundo, mas por Deus. Isso vem destacar a prioridade espiritual que eu e vocês devemos ter na busca por Deus. E na busca pela sua vontade, notem, acima de todas as outras preocupações. O verdadeiro cristão não se contenta com uma justiça superficial, uma justiça mundana. Não, eu e vocês ansiamos por uma justiça profunda, tanto pessoal quanto coletiva, que reflita o caráter de Deus. Desejo por vida reta, desejo por vida justa, desejo por ver a vontade de Deus cumprida na terra. Oração que Jesus nos ensinou, seja feita
a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é o nosso desejo, que a vontade de Deus seja feita soberanamente, em todos os lugares, na minha e na sua vida. Ao buscarmos saciar a nossa fome de sede e de justiça, espiritualmente falando, nós só podemos saciá-la em Cristo Jesus. Fora de Jesus, jamais poderíamos saciar a nossa fome e a nossa sede de justiça. Mas, queridos, para que nós então aprofundemos um pouco esse estudo, deveríamos perguntar: o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é um de seus atributos. A justiça de Deus mostra que Ele é totalmente, plenamente e perfeitamente justo. Deus é justo. Não há em Deus qualquer injustiça. Não há em Deus, em seus feitos, nenhuma injustiça. Tudo o que Deus faz está dentro daquilo que Ele decretou como sendo justo, correto e íntegro. É o próprio Deus que mostra a mim e a vocês o padrão final de justiça, daquilo que é justo, daquilo que é certo. E Deus sempre age de acordo com esse padrão de justiça. Justiça, tudo aquilo que está em conformidade com o que é reto, com o que está de acordo com o cumprimento da lei. E então nós observamos logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a manifestação da justiça e alguns eventos emblemáticos. Primeiro, vamos pôr a cabeça para pensar. O primeiro ato de justiça de Deus é aquele que culminou na história humana e suas consequências. Gênesis, capítulo 3. Do que fala Gênesis, capítulo 3? Oi? A queda do homem. Mas fala também da justiça de Deus. O homem, através da queda, mergulhou no pecado. E o que entrou no mundo por conta disso? A morte. Exatamente, a morte. Se nós adiantarmos um pouco e formos para Gênesis capítulo 6, nós encontramos no capítulo 6, 7, 8 e 9 a narração de um momento da justiça de Deus. Gênesis 6 fala do que, queridos? O que aconteceu? Que subiu até os céus? O que o homem estava fazendo? Viu Deus a maldade do homem. E aí então desencadeou-se ali a vida de Noé. E ali nós vemos a manifestação da justiça de Deus. Quantas pessoas foram salvas? Viu Deus que a maldade do homem subiu até si. E era muito mal aquilo que o homem fazia. E então ali diz um texto que Deus então se arrependeu de ter feito o homem, mas é uma linguagem antropopática, atribuir sentimentos a Deus, porque Deus nunca se arrependeu. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é eterno. E então, quantas pessoas foram salvas na arca, para ficar mais fácil? 8? Foram 8? 8? E os irmãos estão bem. Vamos avançar mais um pouco em Gênesis. Outra manifestação da justiça de Deus. Então, Deus conversando com Abraão, falou: Abraão, eu vou destruir 2 cidades. Os irmãos lembram?
Quais eram as cidades? Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu, porque Ele manifestou a sua justiça. Voltando um pouquinho antes, Deus cometeu alguma injustiça nestes eventos? Claro que não. Claro que não. Não há nenhuma injustiça nos atos de Deus. Então nós podemos observar que Deus é totalmente justo, porque isso não teria que ser diferente. Não teria como Deus ser meio justo. Deus é totalmente justo. Quando nós avançamos para o Pentateuco, nós vemos Deus chamando ao povo diversas vezes ao arrependimento. E os textos mostram que Deus é chamado de justo diversas vezes. Ele é fiel, reto e não comete erros. Há um versículo que diz que Deus não é homem para quê? Nele não pode haver sombra ou variação de mudança. Deus é Deus. No livro dos Salmos nós vemos vários salmos explicando a justiça de Deus e a forma com a qual ela é manifestada por toda parte. E também é a causa da preservação dos homens, dos animais, como lá em Salmo 36. Agora olha que interessante. Algumas pessoas pensam que existe uma certa tensão entre o amor e a justiça de Deus. Muitas pessoas dizem que o atributo da justiça revela um Deus severo e irado, e que não combina com o seu tributo do amor, que revela um Deus misericordioso, longânimo. Isso faz com que criem um Deus, ou criem para si uma imagem de um Deus, cuja justiça então passa a ser negligenciada em favor do amor. Definitivamente esse não é o Deus da Bíblia. Não há qualquer incompatibilidade entre a justiça e o amor de Deus. Quando Deus disse que castigaria o pecado, isso não é uma arbitrariedade por parte de Deus. Pelo contrário, é uma preservação da sua justiça. Deus não poderia deixar o pecado impune. Se Deus tivesse deixado o pecado impune, Deus então não seria justo. E se Ele não fosse justo, Ele não seria verdadeiramente amoroso. Que garantia nós teríamos de termos um Deus amoroso se Ele é injusto? E nós podemos observar que Deus não é uma soma de atributos. Então Deus é justo, e mais o amor, e mais a onisciência, e mais a onipotência, e mais a onipresença. Não existe metade nos seus atributos. Deus não é metade justo, metade amor. Deus é um ser uno, totalmente justo, totalmente amoroso. Os seus atributos estão todos eles em completude, todos eles na sua plenitude, de forma que Deus é totalmente amoroso e totalmente justo. Portanto, ninguém pode dizer que há essa tensão, onde pode Deus deixar de ser amoroso por ser justo, ou Ele é muito justo porque deixou de ser amoroso. A justiça de Deus, ela é expressa no seu amor. Expressa no seu amor. Bem como o amor de Deus é expresso em sua justiça. E quer ver um versículo que demonstra muito bem isso? Quem Deus enviou? Jesus. O maior ato de amor, enviar o seu filho para morrer na cruz.
Ato de amor. Mas e a justiça? Para nos justificar dos nossos pecados. Amor e justiça. Romanos 3:25 mostra claramente isso. Deus enviou a Jesus como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando então a sua justiça. Ninguém pode olhar para Jesus e enxergar em Cristo apenas o amor de Deus. Ao olharmos para Jesus, enxergamos a justiça de Deus também. Porque, como dissemos anteriormente, Deus, tão amoroso ao ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer por nós pecadores, Ele também é totalmente justo, pois Ele não poupou nem ao menos o seu próprio Filho, que assumiu o meu e o seu lugar, o lugar dos pecadores, na cruz. É a manifestação da justiça de Deus, simultânea à manifestação da sua graça, do seu amor. E então, vamos entrar no texto, no verso 6 de Mateus, capítulo 5. Se nós formos no grego vermos as palavras nos originais, ali aponta para uma fome profunda e uma sede de verdade. Não sede da verdade, sede de verdade aqui falando. Então é um nível muito alto, de uma fome profunda. Eu acredito que ninguém de nós aqui ainda sentiu uma fome dessa, ou talvez uma sede dessa. Certamente o dia que nós tivemos maior sede em nossa vida, não era uma sede tão profunda assim, e nenhuma fome tão terrível assim. Mas aqui nós estamos falando de uma fome profunda mesmo, a ponto de trazer sofrimento, e uma sede de verdade, estímulos físicos muito fortes, fome e sede. Mas o texto fala que aqueles que têm fome e que têm sede serão saciados. Mas olha que interessante vocês. O texto fala que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então podemos observar que quem são os bem-aventurados são os justos, que então têm fome e têm sede. Nós não podemos inverter a ordem. Notem, a felicidade, ela não vem antes da justiça. Primeiro a justiça, para depois a felicidade. Se alguém colocar a felicidade acima da justiça, como ordem prioritária, está promovendo uma situação e uma condição das quais podemos dizer que seria uma miséria. Porque só são felizes as pessoas que buscam primeiramente a justiça. Garanto que os irmãos já puderam pensar num versículo. O que eu acabei de dizer aqui? Só são felizes as pessoas que buscam primeiramente a justiça. Qual versículo nós podemos citar? Buscai, pois, e a sua? Em primeiro lugar. E as demais coisas? Em segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante lugares. A ordem não está invertida. Buscai, pois, ao reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, aquelas que trazem felicidades, e as outras também, serão acrescentadas. E a felicidade, ela também não está ao alcance daqueles que têm fome e sede da felicidade. Os irmãos pararam para analisar o que falamos anteriormente? A verdadeira felicidade nós encontramos em Cristo. Então muitas pessoas buscam a felicidade, dizem ter a mesma sede e a mesma fome, mas pela felicidade, por experiências, por bênçãos. E o caminho não é esse. Precisamos ter, primeiramente, fome e sede de justiça.
para que então sejamos verdadeiramente felizes e abençoados e saciados. As felicidades e as bênçãos, elas são resultados da justiça. A fome espiritual, queridos, da qual nós vamos falar agora aqui, é uma das características do povo de Deus. O povo de Deus anseia pelo aquilo que é material, espiritual e não material. Devemos buscar tesouros onde? Onde nós devemos buscar tesouros? Nos céus. Onde o quê? A traça e a ferrugem não corroem. Ou devemos buscar aqui na terra? Nas coisas que o mundo oferece. O povo de Deus, o cristão, tem ambição por fome, por sede de justiça das coisas espirituais, não materiais. E as coisas espirituais são muito mais excelentes que as coisas materiais. Observe, queridos, a justiça, de acordo com John Stott, ela tem 3 aspectos: legal, moral e social. A justiça legal, ela trata da minha e da sua justificação, do nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 8 diz o quê? Romanos capítulo 8, verso 1, Fernanda. Se puder, coloque aí, algum irmão leia para nós. Romanos 6, 1. Não, 8, 1 também, agora o 6, 1. Perdão, o 7, 1. Perdão, queridos, eu errei no versículo. Ajudem-me a lembrar. Então é 5:1. 5:1. Aí falamos o 8:1, acertamos. 7:1, 6:1, 5:1. Isso, agora acertamos. 5:1. Exatamente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça legal. E a justiça moral? Trata da nossa conduta, da nossa vida cristã, da nossa nova vida, de uma mudança de mente, de coração e de motivações. E a justiça social refere-se àquela ação minha e sua, com o desejo pela justiça, contra as injustiças que nós vemos nesse mundo. Justiça na promoção dos direitos civis, dos tribunais, da integridade dos negócios, da honra no lar e nos relacionamentos interpessoais. Justiça social. E eu e vocês devemos nos alimentar da sede da justiça. E esse apetite deve vir de onde? Tendo por base aquilo que nós dissemos agora anteriormente, naquilo que John Stott diz, que são 3 aspectos: legal, moral e social. Em primeiro lugar, nós devemos ter apetite pela justiça. Notem bem vocês uma palavrinha interessante: pela justiça imputada, ou seja, pela justiça diante de Deus. Romanos 3, 23, os irmãos lembram de cor? Romanos 3, 23. Quem pode ler? Que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos irão comparecer perante o justo tribunal de Deus. Aquele dia, quando todos comparecerão no tribunal de Deus, os livros serão abertos. Apocalipse capítulo 20 diz isso. E todos nós seremos julgados
por todas as nossas obras, até mesmo pelas nossas palavras e pensamentos. Pelas obras ninguém poderá ser justificado diante de Deus. Pelas obras, queridos, e entendo como obras qualquer coisa que você possa ter feito de bem ou de bom. Ninguém pode chegar no céu e dizer: eu mereço o céu porque eu fui muito bom, porque eu fui honesto, porque eu fui íntegro, porque eu fui reto, porque eu fui justo. O padrão para entrar no céu não é as obras. Nunca foi. No céu não entrará nada contaminado. Se eu e vocês guardarmos toda a lei e tropeçarmos num só ponto, eu e vocês seremos culpados de todos. Nenhum homem pode alcançar o padrão da perfeição exigido pela lei de Deus, porque não há nenhum homem, nenhum sequer, que não peque. Eu e vocês pecamos como? Quais são as formas que eu e vocês pecamos? Falamos um pouquinho antes. Pecamos por palavras, pecamos por obras, atitudes, ações, por aquilo que nós fazemos. Mas notem bem vocês, nós pecamos também por aquilo que nós não fazemos, que é o pecado da omissão. Pecamos até mesmo por pensamentos. Portanto, ninguém tem a mínima chance de entrar no céu. Como então um homem pode ser justo diante de Deus? Como? Como que algum pecador pode ser? Nós acabamos de ler lá, Romanos 5, capítulo 1, não é o 6, não é o 7, é o 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus fez por ele. Deus enviou o seu Filho ao mundo como o nosso representante, como o nosso fiador. Quando Cristo foi à cruz, Ele foi no meu e no seu lugar. Quando Ele foi suspendido naquela rude cruz, suspenso no madeiro, Deus fez recair sobre Ele todos os pecados de todos nós. Ele foi moído e traspassado pelos nossos pecados. Naquele momento, o Deus encarnado, o Cristo, que não pecou, se fez pecado por nós. O que mais que Ele se fez por nós? Maldito. O que diz a Bíblia? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Houve trevas. O sol escondeu o seu rosto. O próprio Deus não pôde ampará-lo, mas aqui é uma linguagem antropopática também, porque é óbvio que Deus poderia ampará-lo. E então, quando Jesus, antes de expirar, notem bem vocês, Jesus estava fraquinho já naquele momento, né? Ele era um homem, como todos nós, lembram bem vocês? Já pararam para ver aquela via dolorosa, aquele patíbulo de horror? Jesus indo até a cruz. Já assistiram o filme Paixão de Cristo? Já viram aquela cena? E depois penduraram no madeiro, pregado com as suas pernas e seus punhos. E então Jesus, fortemente o que Ele fez, Ele bradou. E o que Ele bradou? Estava escrito na camiseta do pastor Caleb lá no retiro: está consumado, está pago. O que está pago? A minha e a sua dívida, que era impagável. O que Jesus fez? Quitou o escrito de dívida que era contra nós. Como? Encravando na cruz. E agora eu e vocês, os pecadores salvos em Cristo Jesus, estão quites com a lei de Deus. A nossa roupa, como trapos de imundícia, foi substituído pelas roupas de justiça. De quem? De Jesus. Agora eu e vocês não temos mais nenhum débito pendente com a justiça de Deus. A nossa conta não está mais no vermelho. Jesus
quitou toda a nossa dívida. Agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e vocês fomos justificados. Cristo morreu em nosso lugar, morreu em nosso favor, comprando na cruz. E o que a Bíblia diz quando fala de comprar? Quando a gente compra, existe o quê? Um preço. E foi um pequeno preço? Foi um alto preço. E esse alto preço foi quanto em moedas? Não foi em moedas, né, queridos? Foi o seu sangue derramado na cruz, para a nossa redenção. Portanto, Cristo é a nossa justiça. Eu e vocês devemos ter apetite pela justiça que foi imputada a nós. Nós não tínhamos essa justiça. Cristo vestiu-nos da sua justiça. Temos apetite por essa justiça? Devemos ter apetite pela justiça agora não imputada, implantada. Ou seja, eu e vocês agora somos o quê? O que a Bíblia diz? Que agora somos uma nova criatura. Uma nova criatura com uma nova vida. Não é isso? Nova criatura, nova vida. Não é uma nova criatura com a mesma vida. É uma nova criatura com uma nova vida. A nossa natureza, como que ela é mesmo, queridos? É uma natureza, como? Pecaminosa. Mas essa natureza pecaminosa, na nossa nova vida, foi arrancada de nós de uma vez por todas? Os irmãos pecam ainda? Pecam? E se eu disser que eu não peco? Exatamente. E estou fazendo de Deus um mentiroso. Então eu peco, claro. Claro que sou um pecador. Pobre, miserável, pecador. Por quê? Porque a nossa velha natureza não foi arrancada definitivamente de nós ainda. Há sim uma nova natureza. E o que foi trocado em nós? Nosso coração. Porém, em vós, um novo coração. Uma nova vida. Mas ainda há a velha vida, a velha natureza pecaminosa. Se assim não fora, nós não cometeríamos pecado mais. Mas quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente crescer nessa nova vida. Progredir nessa nova vida. Amadurecer nessa nova vida. Como? Com fome e com sede. Aspirando tudo isso. Desejando tudo isso. Amando o quê? A santidade. Amando as coisas de Deus. Deleitando-se nas coisas de Deus. Amando a palavra de Deus. Amando o reino de Deus. Tudo isso passa a ser uma aspiração muito mais elevada, que eu e vocês, ainda que não, nós ajuntássemos todos os tesouros da terra, não seria para nós coisa nenhuma, porque o nosso tesouro está no céu. Nosso prazer não está mais nas taças que o mundo oferece, nem nos banquetes que o mundo também procura dar-nos, mas nos manjares celestiais. Não é bonito de ver isso, não? É gostoso de ouvir isso. Quem tem fome e tem sede de justiça, deseja ardentemente uma mente pura, um coração renovado, uma vida espiritual sadia. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais. Os irmãos sentem prazer em fazer o bem? Eu creio que sim. E não é gostoso mesmo? Quando a gente pode fazer o bem a alguém? Quando a gente faz algo reto, justo, bom, não enche o coração de alegria? E não é gostoso cada vez mais nós irmos crescendo em relação a isso? Fazemos o bem hoje, fazemos o bem amanhã, e assim sucessivamente. E essa é uma saciedade que ela é boa, porque nós nunca devemos estar satisfeitos com a nossa vida até esse presente momento. Nós devemos ansiar com fome e sede pelo crescimento. Essa saciedade, a saciedade eterna Jesus nos dará, mas essa saciedade do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, em querer sempre fazer algo mais,
algo melhor para Deus em primeiro lugar, deve ser uma vontade contínua. Quem ama, ama mais. Quem ora, ora mais. Quem estuda a palavra de Deus, estuda mais. Quem obedece, obedece mais. Não é assim que nós devemos ser? Não é isso que nós devemos ansiar? Isso é fome e sede de justiça. Ter prazer nas coisas de Deus. Em terceiro lugar, apetite pela justiça promovida. Justiça social. Quem aqui não fica muitas vezes incomodado ou ainda injuriado quando vê uma injustiça sendo praticada? Claro que todos nós ficamos incomodados e até mesmo injuriados. A justiça deve ser feita. A justiça moral, a justiça promovida, diz respeito a uma justiça social. Uma justiça que abomina a justiça. Nós devemos ter fome e sede de justiça e fazer sempre o bem. Mas a justiça social, ela abomina o quê? O mal. Ela abomina a corrupção. Devemos declarar guerra contra todo o esquema da opressão. Se alguém fizer uma lei contra a lei de Deus, devemos acatá-la ou aceitá-la? O que os irmãos acham? Não, óbvio que não. Devemos obedecer a Deus ou aos homens? Claro que é Deus. E então nós devemos lutar por uma justiça social, por justiça em todos os locais, muito especialmente nos tribunais, onde há corrupção. Devemos defender o direito dos fracos, dos oprimidos, dos pobres. Tiago diz que a verdadeira religião, os irmãos lembram? Tiago, capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião, e ele coloca 2 adjetivos ali. A verdadeira religião, lembra os irmãos? Pura. Tiago 1, 27, se quiser colocar. Pura e sem mancha, sem mácula. Atender os órfãos, cuidar dos órfãos, visitar as viúvas. Só os órfãos e as viúvas são 2 grupos apenas? Não, todos os grupos que sejam necessitados. Mas aí vai além, e guardem-se o quê? Incontaminados do mundo. Praticar a justiça e não se contaminar com o mundo, porque o mundo é mau. O que a palavra de Deus diz? Que o mundo, o que mesmo? No maligno? Jaz no maligno. Quem é o príncipe desse século? Jesus. É isso que a palavra de Deus diz? Quem é o príncipe desse século? O diabo. Exatamente. Eu e vocês devemos ter fome e sede de justiça por uma sociedade melhor. Devemos lutar contra as fraudes, contra o falso testemunho, contra o perjúrio, contra o roubo, contra tudo que for desonesto. E a desonestidade nas pessoas, nos negócios e nas relações. E isso não pode haver. Eu e vocês devemos lutar por leis justas, para que haja equidade, para que aqueles que estão revestidos de autoridades dadas pelo alto, o façam de maneira justa. Por isso que nós devemos orar pelos magistrados, pelas autoridades, para que eles sejam justos. Quando o ímpio governa, o justo sofre. Eu e vocês devemos denunciar o pecado na promoção do bem. Nós não podemos ver o pecado e silenciarmos. Aí vem o pecado da omissão. E quem ama a verdade deve horrorizar-se o quê? Com o quê? Com a? O que é o contrário da verdade? Mentira. Portanto, eu e vocês devemos desejar a justiça diante de Deus, para nós mesmos, mas para os homens também. Há alguns relatos, queridos, de pessoas ao longo do tempo e da história que lutaram a favor das justiças sociais. Dentre eles,
William Wilberforce. Alguém já ouviu o relato desse homem? Não? Ninguém ouviu? Ele posicionou-se no parlamento britânico fortemente, levantou a sua voz veementemente para que homens, mulheres e crianças não fossem mais escravizados como produtos comprados e vendidos, até mesmo como animais de carga. Ele lutou fortemente, duramente, contra muitos que se levantaram contra ele. Por 18 anos ele lutou. Ele havia no parlamento colocado uma lei a favor dos homens, das mulheres, das crianças escravizadas, tratadas como animais. 18 anos subsequentes, seu projeto foi reprovado. Os irmãos acreditam? Reprovados. É como se alguém fosse aqui na Casa dos Vereadores e colocasse um projeto em prol ao pobre, ao necessitado, ao órfão, à viúva, e os parlamentares daqui recusassem. Disseram não. Foi isso que aconteceu. Mas ele nunca desistiu e continuou na sua luta contra a escravidão. Mas olha que interessante. 4 dias antes dele morrer, o parlamento então aprovou a lei abolindo a escravidão na Inglaterra. 4 dias antes de sua morte. Mas foi aprovado. Uma luta que levou até mesmo à morte. Martin Luther King, também nos Estados Unidos, ele lutou fortemente também da mesma forma contra o preconceito, contra o ódio, contra o racismo, que ainda persiste nos Estados Unidos, mas não tanto quanto na época dele. E os irmãos lembram da frase dele? Ele disse: eu tenho um sonho de que meus 4 filhos negros vão um dia viver em uma nação nos Estados Unidos, na qual eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Lutou fortemente contra o preconceito racial na América. E ele tombou como um mártir dessa causa, mas deixou um legado que inspira até hoje homens que tiveram fome e sede de justiça pelo projeto social. Eles morreram, mas o sonho continuou vivo. Continuou vivo. E essas 2 bênçãos, queridos, destinadas, e há 2 bênçãos que são destinadas a que tem fome e sede de justiça, que o texto diz-nos: serão felizes e serão saciados. Todo aquele que tem fome e sede de justiça é feliz e será saciado. A felicidade de Jesus, como dissemos, é uma felicidade verdadeira, que realmente nos satisfaz. Nenhum cristão que tem fome e sede de justiça, que está em Cristo Jesus, nova criatura, nenhum deles será despedido de mãos vazias. Serão saciados. Nenhum deles serão decepcionados, serão saciados. Isso é uma promessa. O texto remete a uma promessa. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, promessa, serão saciados. E Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Portanto, nós podemos observar que para ser saciado, joguinho de palavra no texto, primeiro tem que estar com fome e com sede. Primeiro, a fome e a sede, para depois de ser saciado. E então, para nós caminharmos na última parte, que é a conclusão, nós podemos observar claramente uma realidade tremenda. Jesus Cristo se apresenta como uma resposta definitiva para a fome e a sede espiritual. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. Jesus, ele não se apresenta como um provedor para a fome e a sede humana de forma temporária. Pelo contrário, ele é o pão da vida.
E esse pão que ele oferece, e quando ele mesmo diz, eu sou o pão da vida, ele está dizendo, você não terá fome nunca mais. Eu sou a água da vida, você nunca mais terá sede. A suficiência total e plena está em Jesus Cristo. Todo aquele que tem sede e fome encontra em Jesus a satisfação para ser saciado. Jesus é o alimento espiritual que sacia a fome e a sede do homem pecador. Já em João, também, em outra passagem, ele diz, através de um convite, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Os anseios mais profundos da humanidade não é encontrado nos bens materiais, nas filosofias humanas, mas tão somente em Cristo Jesus e na vida que Ele oferece. E então, nós partimos para o final na escatologia bíblica. O que é escatologia? Doutrina das? Escatologia, doutrina das últimas coisas. Escatologia bíblica, doutrina das últimas coisas. Culmina com uma promessa de que a nova criação, os redimidos nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Apocalipse 7,16 é um dos textos que eu gosto muito, já citei aos irmãos diversas vezes. Vamos lê-lo para concluirmos. Se os irmãos observarem, a nossa irmã Fernanda quiser projetar, Apocalipse capítulo 7, dos versos 9 até o 17. O subtítulo é bem sugestivo: a visão dos glorificados. Visão de quem? Quem que estava tendo visão ali, queridos? Quem que estava tendo essa visão? João. E olha que interessante, note os detalhes. Olha o que João viu. O que João viu, queridos? Verso 9, podem dizer, vocês estão lendo ali, o que João viu? Uma grande multidão. Podia ser contada? Não. De onde eram? Nações, tribos, povos e línguas. De todos os lugares, né? Todas as tribos. É aqui que nós vemos aquele, Deus não faz acepção de pessoas. Todas as tribos, povos, línguas e nações. Mas tinha uma situação, eles estavam que como? Em pé. Diante do trono. Mas olha que interessante agora. E a roupa deles? Com palmas na mão, vestidos de vestiduras brancas. Mas eles estavam tristes. Como que eles estavam? Jubilosos, clamando em grande voz. E aí nós cantamos, né? Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E eles estavam sozinhos lá na visão dos glorificados no céu. Quem mais estava com eles lá? Todos os anjos. E quem mais? Os anciãos. E quem mais? Isso, todos diante do trono. Fazendo o quê? O que eles estavam fazendo? Todo mundo lá, aquela grande multidão, todos vestidos de branco, e os anjos, e os anciãos, e os 4 seres viventes, diante do Cordeiro no trono. O que eles estavam fazendo? Adorando a Deus. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Mas algo interessante aconteceu ali. Um dos anciãos queria saber, essa grande multidão junto de nós aqui, quem são? Quem são? Quem são esses que estão com as vestes brancas? De onde eles vieram? Qual foi a resposta que João deu? São estes os que vêm de grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha o sangue de Jesus aí. Alvo mais do que a neve, né? Branquíssimo. E esta é a razão por eles estarem aqui. Sabe por que eles entraram aqui no céu? Aqui no céu não cabe pecado nenhum. Mas sabe por que eles estão aqui? Porque seus pecados
foram lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. E esta é a razão porque eles estão aqui diante do trono, servindo de dia e de noite. E aí então continuando, estes são aqueles que jamais terão o quê? E nunca mais terão, não cairá sobre eles o sol, e nem ardor algum. Porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para onde? Para as fontes da água viva, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Portanto, queridos, fome e sede apontam para a carência humana, a necessidade de um Salvador, para que então haja saciedade plena e eterna na comunhão com Deus. Portanto, aqui nós encerramos nessa conclusão sobre a justiça de Deus, e bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, onde Jesus é o sol da justiça. Alguma pergunta, queridos? Alguma colocação? Passei muito rápido algum ponto? Bom, concluímos então aqui. Isaías 56, eu não lembro muito bem do texto. Versículo? Isaías 5:6. Assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Exatamente, assim diz o Senhor, mantendo o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Assim diz o Senhor. Alguém mais? Bem, queridos, chegamos então ao fim do nosso estudo bíblico.